Fala pessoal, professor Marcelo Soares na área para mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai conversar sobre a função de organização. Gente, essa aula costumeiramente, né, ela desperta aí um pouco de dúvida, um pouco de dificuldade nos alunos. Eu costumo brincar que é a aula que separa os meninos dos homens, as meninas das mulheres, porque é um assunto aí que exige um pouquinho mais de esforço, um pouquinho mais de empenho. Então fique tranquilo, a gente vai abordar esse conteúdo de forma bastante tranquila, vamos aos poucos, vamos de maneira simplificada, mas claro, sempre mantendo o direcionamento para aquilo que realmente cai em provas. É essa a nossa proposta e é isso que a gente vai fazer. Mas vai de boa, se sentir um pouquinho de dificuldade, relê a aula, olhe o PDF, vê o vídeo de novo, porque esse assunto exige um pouquinho mais de esforço, porque ele não é tão presente no nosso dia a dia. Então, diferente do planejamento, por exemplo, que todo mundo em algum momento da vida já fez um planejamento para fazer uma prova, para estudar para um concurso, para fazer uma viagem. Então, todo mundo aí, em algum momento da vida, realizou algumas das atividades do planejamento. Então, tem aí uma familiaridade maior. Na função de organização, não é assim. Por quê? Porque dentro da função de organização, a gente vai ali imaginar a posição do administrador dentro de uma empresa, como ele vai utilizar os recursos, né? Como ele vai dividir o trabalho, como ele vai organizar os equipamentos, como ele vai dividir o poder de decisão dentro da estrutura organizacional. Então são assuntos, são temas que não são tão comuns no seu dia a dia, tão práticos, né? E por isso, por vezes, vai parecer que o assunto é um pouco abstrato, mas não é, tá bom? A verdade é que são assuntos bastante práticos dentro de um contexto de uma indústria, de uma grande empresa, né? Então a gente vai ver esse conteúdo, vai te mostrar aí da forma mais objetiva, mais esquematizada possível para facilitar o seu caminho, beleza? Feita toda essa contextualização, vamos começar a nossa aula, né? Vem comigo aqui para ver o nosso conteúdo. Gente, o sumário da nossa aula. Ao longo da aula a gente vai falar sobre as características das organizações modernas, sobre o conteúdo de estrutura organizacional, tipos de departamentalização, características, vantagens e desvantagens de cada tipo de departamentalização. Vamos falar sobre organização formal, organização informal, descentralização e delegação. Então vamos falar sobre todos esses conteúdos. Se esse seu edital tratar sobre qualquer um desses tópicos, saiba que você vai estudá-lo dentro dessa aula, beleza? Gente, retomando um pouquinho, sempre para a gente contextualizar e entender o que a gente está estudando agora. Quando a gente falou lá naquela nossa aula inaugural sobre conceitos iniciais, falamos sobre o processo administrativo, falamos que ele é realizado por meio de funções administrativas, as quais, segundo os autores neoclássicos, são planejamento, organização, direção e controle. Então, ao longo dessa aula, a gente vai entrar nessa caixinha aqui, na caixinha de organização. Vamos estudar então de maneira mais profunda tudo que o administrador realiza dentro da função de organização. Então vem aqui comigo entender, corresponde a uma das funções que integra o processo administrativo e que se relaciona ao ato de organizar, estruturar, integrar os recursos e órgãos incumbidos de sua administração, estabelecer relações entre eles e as suas respectivas atribuições. Então perceba, né? A gente falou que o que é uma organização? A organização nada mais é do que pessoas, recursos mais um objetivo. Não foi isso? Esse é o conceito de organização. Beleza. Como esse administrador vai utilizar esses recursos que ele dispõe? Os equipamentos, essas pessoas. Então é isso que a gente vai adentrar agora na função de organização. Entendendo a relação desde o planejamento, gente. O que acontece? Lá, ao elaborar um planejamento, o que o administrador vai fazer? Olha, ele vai definir objetivos e meios para alcançar esses objetivos. Isso vai exigir o quê? A realização de diversas tarefas. Então, imagine aí que você definiu o objetivo de passar em um concurso, né? Para passar em um concurso, esse objetivo vai te exigir um conjunto de tarefas. Você vai ter que comprar um material, você vai ter que estudar, você vai ter que revisar, você vai ter que controlar o seu percentual de acertos. Então, toda vez que a gente define um objetivo e os meios para alcançar esse objetivo, a gente vai ter que realizar um conjunto de tarefas. Então, uma empresa também passa por isso. Então, ela definiu, por exemplo, que ela quer crescer 10% esse ano, né? Então, ela quer crescer 10%. Beleza. Para crescer 10%, ela quer investir no segmento de franquias. Então, ela quer conseguir novos franqueados. Imagine que seja essa a estratégia, ou seja,
seja esse o meio que ela escolheu para atingir esse objetivo de crescer 10% ao ano. Beleza, para aumentar a quantidade de franqueados, ela vai ter que realizar um conjunto de tarefas. Ela vai ter que investir mais em marketing, vai ter que tirar mais dúvidas de franqueados, então ela vai ter um conjunto de tarefas. É isso que a gente está falando aqui. Para realizar essas tarefas, vamos precisar, claro, de várias pessoas. Então, o que são pessoas? São os indivíduos que vão executar as tarefas, tá bom? Então, imagina aí um grande galpão, né, como se fosse uma empresa, um grande galpão. Lá eu vou estar cheio de gente, né, cheio de pessoas realizando tarefas, ou seja, pequenos pedacinhos das atividades que eu defini para executar a minha estratégia. Então tem um monte de pessoa executando ali tarefas nesse nosso galpãozão aí imaginário. Beleza. A pergunta é, poxa, será que não tem uma forma aí mais interessante de eu começar a organizar esse trabalho? Pois será que eu não posso pegar, por exemplo, as pessoas que estão fazendo tarefas ali relacionadas a marketing e colocar juntas num pedacinho desse galpãozão? Então a gente começa a buscar uma forma de organizar esse grande galpão da nossa empresa, né? Então a gente começa a fazer caixinhas, né? E o que são essas caixinhas? São os órgãos. Então, o que é um órgão? É um conjunto de pessoas e tarefas. Então imagina esse galpãozão, você começou a organizar, olha, nessa parte aqui do galpão, eu quero que fiquem as pessoas que fazem atividades relacionadas ao marketing. Então tudo que for sobre vendas, sobre desenvolvimento de produtos, conhecimento de mercado, eu quero que fique nessa partezinha do galpão. Beleza, então esse pedacinho eu vou chamar de órgão de marketing. Aí, na outra partezinha do galpão, eu quero que coloque todas as pessoas que trabalham na área de contabilidade. Então, quem cuidar aí de balanço, de livro caixa, de registro do diário, tudo isso, eu quero que fique nessa partezinha do galpão. Então, essa partezinha aqui vai ser o órgão que vai ficar responsável pelo conjunto de pessoas e tarefas relacionadas à área de contabilidade. Então a gente começa a organizar esse nosso grande galpãozão, formando aí essas caixinhas de pessoas e tarefas. Beleza, fizemos então a identificação de órgãos, mas é preciso também estabelecer algumas relações entre esses órgãos. Por que, Marcelo? Porque eventualmente, gente, vai acontecer alguns probleminhas. O João pode achar uma coisa, né? O Pedro pode achar outra coisa. Então imagine que o João quer fazer uma coisa e o Pedro quer fazer outra coisa. Quem é que vai ter razão? Quem é que vai ter o poder de decisão? Quem é que vai dar a palavra final? Então a gente tem que começar a estabelecer algumas relações entre esses órgãos, né? Então quem é que vai mandar em quem? Como vai fluir a comunicação, né? Como o setor de marketing vai conversar lá com o setor de contabilidade. Então a gente tem que estabelecer algumas relações entre esses órgãos. Então, gente, a função de organização, presta bastante atenção aqui agora, tá? A função de organização, ela se preocupa justamente com isso. Ela se preocupa em organizar tarefas, pessoas, órgãos, estabelecer as relações desses órgãos, porque ela quer estruturar como a organização vai executar aquela estratégia que foi definida do planejamento. Ela quer organizar de uma maneira mais racional, de uma maneira mais lógica, de uma maneira mais eficiente, mais eficaz, justamente tudo isso, tarefas, pessoas, órgãos e essas relações. Então é isso que a gente vai estudar. E ao final de todo esse trabalho de organização, né, de recursos, pessoas, tarefas, a função de organização vai moldar o que a gente chama de estrutura organizacional. Então, estrutura organizacional. Então, o que é a estrutura organizacional? É o administrador dando uma ordem para todo esse caos. É organizando quem vai fazer o quê, ou seja, organizando as tarefas, atribuindo responsabilidades. Né? Olha, o setor aqui de marketing, ele vai ficar responsável aqui pelo lançamento de campanhas, por exemplo. Então, ele vai definir ali responsabilidades, vai definir também o poder de decisão. Olha, quando tiver uma disputa, né, entre setor financeiro e setor contábil, por exemplo, quem vai decidir vai ser o diretor da área comercial, por exemplo. Então, define ali um poder de decisão também, define um sistema de comunicação, como é que esse setor vai conversar com esse setor. Então, tudo isso é preocupação da estrutura organizacional. A estrutura organizacional, gente, ela vai moldar todas essas relações, todas essas tarefas, todas essas pessoas, né? Então, é o grande produto da função de organização, é justamente a estrutura organizacional. E quando você
olha lá no livro do Chiavenato, o que ele fala? Ele fala sobre os componentes da função de organização, que são justamente esses que a gente viu. Quais são os componentes da função de organização? Ora, são as tarefas. E o que são tarefas? São constituídas a partir da divisão do trabalho, correspondem à fragmentação das atividades e funções organizacionais ao menor nível de unidade de trabalho, de modo a gerar especialização de setores e dos indivíduos. Então, de maneira mais prática, quando a gente cria as tarefas, o que a gente está fazendo? A gente está dividindo o trabalho. Imagine que você quer produzir essa canetinha aqui. Imagine que você quer produzir essa caneta. Beleza. Para produzir essa caneta, você tem várias etapas. Você tem desde o design da caneta, né? Vai ter um profissional para desenhar o formato dela, a ponta e tal. Vai ter a pessoa que vai montar a caneta, vai ter a pessoa que vai comprar os materiais para construir a caneta. Então tem vários pedacinhos, né? E cada uma dessas etapas, então quando eu divido todas as atividades, né, para produzir essa caneta, eu tenho as tarefas. Então a tarefa nada mais é do que a divisão do trabalho ao máximo possível para você especializar cada vez mais o trabalhador, né? Então, por que você divide o trabalho? Porque você consegue especializar mais o trabalhador, né? Então, o que é a tarefa? É a menor unidade de trabalho. Então, grava aí, tarefa, menor unidade de trabalho. Além das tarefas, temos as pessoas, que são os indivíduos que vão executar as tarefas. Cada pessoa é designada para ocupar um cargo, que é uma parte específica do trabalho global. Então, dentro da estrutura organizacional, você vai definir um conjunto de cargos. Vai ter o administrador, vai ter o contador, e cada cargo vai ter um conjunto de tarefas a serem realizadas. O contador vai ser responsável pela escrituração contábil, pela elaboração do balanço patrimonial. Então, você vincula ao cargo, contador, um conjunto de tarefas a serem realizadas. É isso que a gente está vendo aqui. Temos também os órgãos, que são os agrupamentos de tarefas e pessoas, são as caixinhas que a gente falou, né? Esses agrupamentos podem ser denominados de divisões, departamentos ou unidades da organização, são as caixinhas, né? Os órgãos podem ser criados segundo critérios de similaridade das atividades, em razão dos níveis hierárquicos ou das áreas de atividade. Então, você vai criar esses órgãos, essas caixinhas, né? Esses setores, esses departamentos, segundo algum critério. E aí a gente vai estudar isso mais à frente, falando sobre os tipos de departamentalização. O que é departamentalização? É justamente esse processo de você criar as caixinhas, né? As caixinhas dos órgãos. E para você criar as caixinhas, você vai utilizar algum critério. Você pode falar, eu vou agrupar em cada caixinha as atividades que são parecidas, né? Então, todo mundo que fizer atividades relacionadas a marketing, a gente bota nessa caixinha aqui. Então, qual é o critério que eu estou adotando? Atividades similares, né? Mas existem outras possibilidades. Nesse momento, o que você tem que entender? O conceito de órgão. Órgão nada mais é que pessoas mais tarefas, beleza? E aí temos as relações. As relações são as conexões, os relacionamentos que existem entre pessoas e órgãos. Os primeiros estudos de administração enfatizavam as relações entre os órgãos, componentes da organização, e entre as pessoas com relação ao seu trabalho. Posteriormente, essas preocupações estendeu-se para outros aspectos fora da empresa, tais como os relacionamentos com os clientes ou com os fornecedores. Hoje, gente, cada vez mais, né, a estrutura organizacional considera também aspectos também fora da organização, né, para ver, olha, qual é o setor que vai se relacionar com um fornecedor crítico, né, ou com o cliente também. Então, tudo isso é estudado dentro da função de organização. Na hora de resolver as questões, gente, de administração, as questões da sua prova, é interessante que você tenha em mente algumas palavras-chave para saber que a banca organizadora está se referindo à função de organização. Então, eu separei aqui algumas expressões que aparecem demais na prova para que você fique atento, né? Se ler essa expressão, já saiba que a banca está falando sobre a função de organização. Quais são essas expressões, essas palavras-chave aqui, gente? Dentro dessa preocupação em administrar melhor esses componentes, podemos dizer que as atividades centrais da função de organização, olha quais são as atividades centrais que aparecem muito em prova: alocação de recursos ao longo da estrutura organizacional, distribuição de tarefas e recursos, atribuição de autoridade e responsabilidade, definição da estrutura organizacional. Toda vez que aparecer essas frases, essas expressões, saiba que a banca está se referindo à função administrativa de organização. Essas são as atividades centrais, aquelas ali muito características, muito típicas
da função de organização. Belezinha? Então vem ver comigo aqui como isso já foi cobrado. Questão Sebrasp EMAP Analista 2018. Estabelecer responsabilidades pela execução das tarefas e distribuir tarefas entre várias unidades organizacionais e alocar recursos para o funcionamento da organização caracterizam ações da função de organização. Gente, isso está perfeito. Estabelecer responsabilidade, distribuir tarefas, alocar recursos, tudo isso aí são atividades típicas, atividades próprias da função de organização. Gabarito, portanto, certo. Beleza, Marcelo? Falamos, gente, já sobre os componentes da função de organização. Agora a gente vai começar a falar um pouco mais sobre a estrutura organizacional. A gente viu, né, que a estrutura organizacional é ela que vai dar ordem para todos esses componentes, né? Todos esses componentes da função de organização. E aí, para dar essa ordem, para dar essa carinha da organização, a estrutura organizacional, ela se preocupa com 4 sistemas, né? A gente chama de 4 sistemas. Então anota aí, estrutura organizacional, ela tem 4 sistemas. Quais são esses 4 sistemas? O sistema de responsabilidade, que ele vai se preocupar em definir como as atividades vão ser alocadas, né? Quem vai fazer o quê? Então, sistema de responsabilidade, ele se preocupa com a alocação de atividades. Aí, o segundo sistema é o chamado sistema de autoridade, ele vai se preocupar com a distribuição do poder, ou seja, quem manda em quem, né? Então, dentro do sistema de autoridade, a gente vai se preocupar como o poder é distribuído, o poder de decisão, né? Temos ainda o sistema de comunicações, né, que é constituído como resultado da interação entre as unidades. Então, no sistema de comunicação, a gente vai se preocupar com a comunicação organizacional, vai se preocupar com o emissor, canal, receptor, ruídos, tudo isso. Ou seja, como um setor se comunica com o outro, né? Qual o canal que ele utiliza, qual é o ruído que pode sofrer essa comunicação. E vamos conversar também ainda sobre o sistema de decisão, que aí ele vai definir a forma como as decisões são tomadas, né? Não só quem manda em quem, que é esse sistema de autoridade, mas onde essa decisão vai ser tomada. Se vai ser tomada ali no topo da estrutura organizacional, ali pela alta administração, ou se essa decisão ela vai ser tomada ali por quem executa as atividades, na parte mais baixa da estrutura organizacional. Então, nesse momento, o que eu quero que você saiba? Que a estrutura organizacional ela tem 4 sistemas. Sistema de responsabilidade, que se preocupa com a alocação das atividades, sistema de autoridade, que se preocupa com a distribuição do poder, sistema de comunicação, que se preocupa com a interação entre as unidades, e o sistema de decisão, que se preocupa com a forma com que as decisões são tomadas. Beleza? Então grava aí, estrutura organizacional tem esses 4 sisteminhas. Gente, outro ponto importante que você tem que saber é que a função de organização ela está presente em todos os níveis administrativos, né? Aliás, não só a função de organização, todas as funções administrativas, ou seja, planejamento, organização, direção e controle, todas essas funções estão presentes lá nos 3 níveis administrativos, que você lembra quais são, né? Quais são os níveis administrativos, os níveis organizacionais. Nós temos o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Pois bem, então a função organização ela é feita nesses 3 níveis, nível estratégico, nível tático e nível operacional. O que você tem que saber? Você tem que saber que dentro de cada nível, ou seja, dentro do nível estratégico é uma característica, dentro do nível tático é uma outra característica e dentro do nível operacional é uma outra característica. Ou seja, a função de organização ela assume contornos diferentes a depender do nível organizacional no qual ela está sendo aplicada. No nível estratégico, a função de organização ela se preocupa com o desenho organizacional, ou seja, o desenho de toda a organização. A gente chama de superestrutura da empresa, né? Então, no nível mais global, no nível estratégico, a função de organização ela se preocupa com o desenho de toda a empresa, a superestrutura. No nível tático, também chamado de nível departamental, a função de organização ela vai se preocupar com o desenho dos próprios departamentos, ou seja, como você vai agrupar as atividades. Então, no nível tático, a função de organização se preocupa com o desenho departamental.
Por fim, no nível operacional, a função de organização ela é mais específica. Ela se preocupa com o desenho dos próprios cargos e das próprias tarefas, né? Então, vem aqui comigo, nível estratégico, a função de organização ela se preocupa com o desenho de toda a estrutura organizacional, ou seja, a grande superestrutura, né? Toda a carinha geral da organização. No nível tático, ela se preocupa com o desenho do departamento, né? Qual vai ser a departamentalização que você vai utilizar naquele departamento, né? Como você vai dividir as tarefas dentro ali daquele departamento. Então, no nível departamental, a função de organização se preocupa com o desenho dos departamentos. E aí, no nível mais operacional, você vai olhar para cargos específicos, você vai olhar para tarefas, tá bom? Então, esses aí são os contornos da função de organização, a depender do nível organizacional no qual ela é aplicada. Gente, outro ponto importante, né? Você tem que saber o que é o organograma. Marcelo, que trem é esse? Gente, o organograma é a representação gráfica da estrutura organizacional, ou seja, é como se fosse uma foto da estrutura organizacional. Ele não vai ter todos os detalhes, todas as nuances da estrutura organizacional, mas ele é um gráfico que ajuda a gente a entender um pouco como a estrutura organizacional está moldada, né? Então, o que é o organograma? Representação gráfica da estrutura organizacional. Provavelmente você alguma vez na vida já viu um organograma. Ele tem essa carinha aqui, né? Cada quadradinho dele representa um órgão, né? Cada quadradinho dele aqui representa um órgão. Então aqui eu vou ter, por exemplo, setor de marketing. Aqui eu vou ter o setor de finanças. Aqui eu vou ter o setor de contabilidade. Então cada quadradinho desse vai representar um órgão. Esses órgãos eles vão ter o quê? Um relacionamento. Lembra lá que um dos componentes da estrutura organizacional são as relações? Pois bem, então dentro do organograma as relações elas estão representadas por linhas, né? Se eu tenho uma linha preenchida como essa aqui, eu estou indicando uma autoridade. Eu estou indicando, por exemplo, que o órgão X ele tem autoridade perante o órgão A, dentro desse exemplo, né? Então, o que indica uma linha preenchida? Indica que existe uma relação hierárquica, uma relação de autoridade hierárquica, ou seja, o órgão que está ali no nível mais superior, ele manda no órgão abaixo, então ele tem uma autoridade hierárquica, ele tem um poder hierárquico, um poder de dar ordens e exigir o cumprimento dessas ordens. Então, essa é a relação de autoridade hierárquica, beleza? Então, linha preenchida, linha de autoridade. Essa linha aqui, tracejada, gente, que fica ao lado, que sai ao lado do órgão e não nesse sentido mais vertical, nesse sentido aqui horizontal tracejado, ela indica uma linha de assessoramento. Então, não existe uma relação hierárquica, existe aqui uma relação de assessoramento. Então, o que eu estou dizendo com esse organograma aqui, com essa linha aqui? Eu estou dizendo que o órgão D, ele tem uma relação de assessoramento com o órgão X, ou seja, ele presta assessoria. Pode ser uma assessoria jurídica, por exemplo, uma assessoria contábil, pode ser um assessor ali particular, mas para as atividades do dia a dia de um conselho de administração, por exemplo. Mas o que você tem que saber? Que uma linha tracejada que sai ao lado então do quadradinho indica uma relação de assessoramento. Não existe autoridade hierárquica, né? Existe uma relação de assessoria. Beleza? Então essa é a carinha do organograma. Você provavelmente já viu alguma vez na vida isso, e é o que a gente chama de organograma, a representação gráfica da estrutura organizacional. Beleza? Gente, já vimos bastante conteúdo, bastante coisa, mas eu quero fixar aqui, quero sintetizar um pouco para a gente continuar avançando. O que a gente viu até agora? Ora, a gente viu que a estrutura organizacional ela tem 4 sistemas. O sistema de responsabilidade, que vai se preocupar, né, com a alocação das atividades. O sistema de autoridade, que vai se preocupar com quem manda em quem, né, vai se preocupar com a distribuição do poder na organização. Falamos que a estrutura organizacional ela se preocupa com o sistema de comunicação, ou seja, como os órgãos vão se comunicar. E também se preocupa com o sistema de decisão, ou seja, como a decisão vai ser tomada. Pois bem, foi isso que a gente estudou até aqui, né? Vimos que a estrutura organizacional tem 4 sistemas.
Só que dentro de cada sistema temos aí um conjunto de elementos básicos, que segundo Stephen Hobbes, diz que existem 6 elementos. Então é como se eu pegasse cada um desses sistemas e entrasse um pouquinho dentro desses sistemas. Então aqui a gente estudou os sistemas, agora a gente vai falar sobre os elementos básicos da estrutura organizacional. Então a gente vai ver que dentro do sistema de responsabilidade nós temos 2 elementos, a especialização do trabalho e a departamentalização. Dentro do sistema de autoridade, nós temos a cadeia de comando e a amplitude administrativa. Dentro do sistema de comunicação, a gente tem que saber o que é formalização. E dentro do sistema de decisão, a gente tem que saber um pouco o que é centralização e o que é descentralização. Então, a partir daí que a gente vai continuar. A gente estudou os sistemas, tivemos aí a visão mais geral e agora a gente vai entrar em cada um dos elementos da estrutura organizacional. Vamos falar sobre especialização no trabalho, sobre departamentalização, cadeia de comando, amplitude administrativa, formalização, centralização e descentralização. Então perceba, o que a gente está fazendo? A gente passou ali de uma visão bem geral, né, falando de função, de organização, relação ali com o planejamento, aí a gente foi adentrando, dentro da função de organização a gente já falou sobre a estrutura organizacional, ou seja, já aprofundou um pouquinho. Dentro da estrutura organizacional a gente já aprofundou mais um pouco, falou sobre os sistemas da estrutura organizacional, que são 4. Sistema de responsabilidade, sistema de autoridade, sistema de comunicação e sistema de decisão. Agora a gente vai aprofundar mais ainda. Dentro desses sistemas a gente vai falar sobre os elementos básicos da estrutura organizacional. Beleza? Então respira um pouquinho, bebe uma água que eu estou te esperando para a gente começar a falar sobre esses elementos básicos da estrutura organizacional. Só um pouquinho, já estou te esperando no próximo bloco.